Olá, tudo bem? Nós somos a equipe Materitech e esse é mais um na sala de aula com Materitech, Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Esta é a série Estatística na Educação de Jovens e Adultos e o 8º episódio, Média Aritmética Simples. Neste episódio vamos aprender sobre o que é média aritmética e suas aplicações. Você sabe o que é média aritmética? Vamos pensar um pouco. A média aritmética simples é também conhecida apenas como média e está presente no nosso cotidiano, sendo utilizada com frequência. O conceito e a ideia de média estão sempre relacionados com a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados. Mas onde a média aritmética simples está presente? Nós podemos encontrar a média aritmética em várias situações do nosso cotidiano. Isso já está tão presente que se torna até intuitivo o seu conceito. Dentro das escolas, por exemplo, há um sistema de avaliações que buscam atingir uma média para se obter aprovações. E isso lidamos desde muito cedo. Vamos ver esse exemplo. Um aluno gostaria de saber qual a sua média de notas em matemática durante o ano todo. Então, levando em consideração as notas por bimestre. Este aluno obteve médias bimestrais iguais a 3,5, 7,5, 9 e 6. E podemos aplicar uma ideia de média, somando-se os valores e dividindo pela quantidade dos valores somados, que neste caso é igual a 4. Veja só, então, a nota desse aluno. Então, aqui ilustramos as notas que ele teve por bimestre e para poder obter a média anual, a gente vai somar todas essas notas, que são a soma dos 4 bimestres, os resultados que ele obteve, e dividir por 4, que é o total de valores que a gente está somando. Quando a gente somar todos esses valores e dividir por 4, a gente vai saber que a média aritmética dessas notas é dada por 6,5. Vamos agora conhecer um aplicativo para nos ajudar a calcular a média de forma bem rápida e prática. Então aqui está o aplicativo Calcule Suas Notas, onde nele você pode calcular as médias de notas com a maior facilidade. Basta que coloque as informações necessárias nas configurações. E também informar qual a nota mínima considerada para aprovação e as quantidades de casas decimais para aproximação. Aí é só selecionar a opção Calcular Média Simples e em seguida poderá adicionar a nota e registrar todos os pontos adquiridos. Então aí você pode ajustar de acordo com cada método que vai ser utilizado para você poder conseguir calcular as suas notas, colocando a nota máxima, a nota mínima de aprovação, como já foi dito, se vai haver exame final, a nota de aprovação para o exame final e etc. Aqui está um exemplo utilizando o aplicativo, onde o aluno tirou 7 na primeira nota, e ele quer calcular sua média das duas notas que ele obteve no primeiro bimestre. Aí a primeira foi 7 e a segunda foi 8,5. Aí quando ele clicou em calcular, deu 7,8. Aí vocês podem ver aí que pode adicionar a nota. Se for colocar na opção calcular média simples, é só colocar as notas e clicar diretamente em calcular. Aí nesse outro exemplo, o aluno, por exemplo, tirou 6,25 na primeira nota. Aí ele fez a segunda prova e tirou uma nota 5, 3,5. E aí, quanto é que ele ficou na média? Como a média ficou 4,9, está inferior, o aplicativo já
já coloca aqui, como eu fui colocado nota máxima 10, nota mínima de aprovação 6, aquela nota anterior já não era suficiente para que ele pudesse receber a aprovação. Então aqui foi os dois exemplos, onde ele teve uma nota acima da média calculada, onde ele é considerado para obter a aprovação, ele já calculou diretamente, e a outra foi um exemplo onde a média foi inferior ao que foi colocado para poder ser aprovado. Um exemplo onde fala sobre o coronavírus, e é uma questão que a gente vai analisar, onde ele informa, isso aqui é um noticiário de jornal, e ele fala sobre a quantidade de mortes e a quantidade de casos confirmados, onde ele vai mostrar um relatório diário. Isso foi publicado em maio de 2021. Então, se a gente colocar em prática o que a gente aprendeu sobre média, a gente pode analisar a seguinte situação. Se a gente tem os casos de mortes no Brasil por Covid, desde a primeira data, onde foi 25/2, visto no site, a gente pode analisar desde o primeiro caso, que é nessa data. Então, a gente pode ver a quantidade de mortes diárias no mês de abril de 2021. Então, observando todos esses números, a gente pode calcular a média de mortes no mês inteiro, onde a gente tem todos esses dados desde o primeiro dia. E para obter a média, a gente deve primeiro realizar um somatório dos números de mortes, que foi durante 30 dias no mês. E em seguida, dividir pela quantidade de números somados, que neste caso são 30. Então, considere S a soma do número de mortes, DN, que são os dias do mês. Aí, quando você vai colocar entre parênteses D1, D2, que são os dias, e dividir por 30, vai dar esse resultado, que é aproximadamente 2.852 mortes. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. A equipe Matedtech lhe agradece. Sigam também nas redes sociais como Instagram e Facebook.